Amém. Vamos ler a palavra. O Evangelho do Evangelista João, capítulo 1, versículo 1 ao 4 e o verso 16. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Verso 16: pois todos nós recebemos da sua plenitude, e graça sobre graça. Pode assentar, irmãos. Graça sobre graça. Irmãos, o projeto de Deus, antes dos tempos eternos, Deus decretou criar todas as coisas para o louvor da sua glória. Apesar do pecado, Deus não alterou o seu decreto. O Verbo, ou a palavra, o Filho de Deus, foi enviado ao mundo para tornar-se o Jesus da história, de forma que a glória e a graça de Deus pudesse ser manifestadas de modo singular e perfeita. O apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos em Colossos, ele disse, Colossenses capítulo 1, versículo 16: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo. Ele é Deus. Viu? Tem religiões aí querendo dizer que Ele não é o Deus. Não é Deus. Mas Ele é Deus. Ele é o Deus que tomou forma humana. Ele é o Deus que se vestiu de carne ou de pele humana para vir proclamar a salvação. Quero fazer aqui uma pausa para dizer a vocês que isso aqui não é medo, não é vergonha. Isso é uma herança da família, viu? Isso é uma herança da família, uma herança do meu pai, tá bom? E às vezes fica assim, tremulando, mas Deus está no controle. Então, antes da criação do universo, o Verbo desfrutava plena comunhão com Deus Pai. Ao mesmo tempo em que o Verbo é distinto do Pai, é igual a Ele, pois é da mesma substância. O Verbo compartilha da natureza e do ser de Deus. O propósito do evangelista João, ao escrever o Evangelho, é apresentar Jesus como Deus. Portanto, não tem árvore genealógica de Jesus no Evangelho de João, porque ele apresenta Jesus Cristo como o próprio Deus. Jesus Cristo é eterno, diga comigo, Jesus Cristo é eterno. No princípio era o Verbo, aleluia. Esse princípio é o início de todas as coisas. Quando tudo começou, Gênesis 1, versículo 1, que diz a palavra: no princípio criou Deus
os céus e a terra. Aleluia! Glórias a Deus! O verbo já existia. Ele é antes do tempo. Ele é o Pai da eternidade. Isaías 9, verso 6. Na eternidade passada, antes do começo de todas as coisas, espaço, tempo, matéria, no princípio, antes do início de tudo, o verbo já existia. Versículo 1 e 2. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aleluia! Antes da criação do universo, o verbo desfrutava plena comunhão com Deus Pai. Jesus é divino. Vamos falar? Jesus é divino. João capítulo 1, versículo 1, a parte C do versículo. E o verbo era Deus. O verbo não era um anjo criado, um ser inferior a Deus, o Pai, investido de autoridade para redimir pecadores. Não, o verbo não era isso. O verbo era o próprio Deus. Ele mesmo é Deus, coigual a Deus, coigual ao Pai. Os feitos e as obras de Jesus são os feitos e as obras de Deus. Diga comigo, Ele é Criador. Ele é Criador. Eu quero que você pense nisso tudo que está sendo dito aqui, porque é desta plenitude que nós desfrutamos como eleitos de Deus. Aleluia, Ele é Criador. João 1,3, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. O verbo trouxe à existência as coisas que não existiam, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Aleluia! Ele é o Criador. Ele é o Senhor absoluto. Ele é o Deus invisível. É o Deus que nós vamos ver na eternidade. Aleluia! Porque Ele é o Senhor. O verbo trouxe à existência as coisas que não existiam. Ele é a palavra criadora de Deus, por meio de quem todas as coisas, visíveis, invisíveis, terrenas, celestiais, foram feitas por Ele. Hebreus capítulo 1, versículo 2, diz a palavra do Senhor: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aleluia! Ele é autossuficiente. Vamos dizer? Ele é autossuficiente. João capítulo 8, versículo 58, antes que Abraão existisse, ele disse, eu sou. Eu sou. E os judeus ficaram loucos, né? Ao ouvir essa expressão. Como que este homem com 30 e poucos anos de idade, há tanto tempo que Abraão existiu, e este homem vem dizer que antes que Abraão existisse, ele foi, ele disse, eu sou. Ele é o verbo e assumiu a natureza humana. João 1, verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o verbo e trouxe a salvação para a raça humana. Ele veio com essa finalidade de salvar aqueles que creem
na sua palavra, aqueles que ao ouvir a sua palavra, o coração recebe com alegria, com satisfação. Hoje é a sua oportunidade, aleluia, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não foi para julgar o mundo, aleluia, o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas ele voltará. E ele vai voltar agora, não é para salvar, ele vai voltar para julgar aqueles que rejeitaram, aqueles que não quiseram. Ele é o Verbo e veio revelar a glória do Pai. Vamos dizer juntos? Ele é o Verbo e veio revelar a glória do Pai, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura, conforme Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Primeiro, e todos temos recebido da sua plenitude. Todos temos recebido da sua plenitude. Quem são esses todos? Aí é que está agora o esclarecimento da palavra do Senhor. O texto de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim: mas a todos quanto receberam, os que crer no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Diga, de Deus. São estes todos quanto receberam, os que nascem, os que recebem o seu nome, ou que ele deu o nome, aleluia, o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais nasceram do sangue, são esses, melhor, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, ou seja, meu pai se uniu à minha mãe e me gerou. Não é desse nascimento que ele está falando, não da vontade do sangue, né? Biologicamente, eu herdei o sangue do meu pai, da minha mãe, não é desse nascido do sangue, nem da vontade do meu pai e da minha mãe em trazer a mim o mundo. Não é desse que o texto está dizendo, mas da vontade de Deus. Ele te chamou, Ele me chamou, Ele nos chamou. Então, deu-se o novo nascimento, aconteceu o novo nascimento, aleluia, graças a Deus. São esses que Deus chamou. Como é que Deus chama? Quando se prega o Evangelho é o meio que leva, chega ao homem para trazê-lo à salvação. E as pessoas, quantas vezes eu também disse, e quantas vezes as pessoas dizem, um comedor de feijão e morar no céu. E aí diz, só se for no céu da boca da onça. Não é assim que diz? Muitos dizem isso pela ignorância. A Bíblia diz que eu, vou fazer a comparação comigo, eu estava morto em meus delitos e pecados, e Ele chegou e me ressuscitou. Aleluia.
abriu a minha visão, destampou os meus ouvidos, me fez entender, me fez enxergar que só por Jesus Cristo é que nós vamos morar nos céus. Se você rejeita Jesus, você está perdido. Não faça isso não. Eu te aconselho, não faça isso. Peça misericórdia a Deus. Vamos caminhar com eles. Então são aqueles que nasceram de novo, que têm esse direito da vida eterna. Não dá vontade do homem, mas de Deus. Então, não são todas as pessoas que vão receber a plenitude de Deus. Não são todas as pessoas. Você nasceu de novo? Amém. Aproveita. Se derrame. Quinta-feira eu estive aqui e pude me deleitar na presença do Senhor. O canal do céu. O gozo que eu recebi aqui neste altar. As lágrimas derramadas por aqueles que ainda não são cristãos, por aqueles que ainda estão na escuridão, mas que precisa receber a luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Segundo, a graça sobre graça. Todos nós temos recebido da graça comum. Todos nós temos recebido da graça comum, que é liberada a todo homem que chega a esse planeta. Essa graça comum é liberada. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 45, 46, ele diz assim: porque ele faz cessar ou nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Tivemos aí uma semana bonita de chuva, chuva para regar a terra. Cheguei aqui com 32 graus, estava marcando 32 graus, calor insuportável, 31 graus. Veja bem, ele mandou a chuva, mas ele não mandou só para mim, ele mandou para todos de Vilhena, porque choveu do norte ao sul de Vilhena. Então estas bênçãos, todos nós podemos desfrutar dela, ou delas. A graça de adquirir riquezas. Tem pessoas, irmãos, que têm uma facilidade de ganhar dinheiro. Uma facilidade. Mas olha o que é que Eclesiastes, capítulo 6, versículo 12, ele diz, olha: quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e bens e poder para desfrutá-los, receber o seu quião e se regozijar no seu trabalho, isto é dom de Deus. Apesar dos homens, muitos deles, não reconhecerem, acharem que é a força do braço deles, mas é dom de Deus. Foi Deus que escolheu, foi Deus que separou essas pessoas com esta capacidade de angariar fundos, dinheiros. Mas Deus também, irmãos, deu o pedreiro, Deus deu o gari que faz a coleta de lixo na rua. Deus deu a empregada doméstica. O que seria deste rico se não tivesse estas pessoas, o padeiro, para fazer o pão para ele? O que seria? Deus é um ser supremo. Deus tem um controle de todas as coisas e governa com sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a graça de viver em família é mais uma graça. Olha, é uma graça maravilhosa.
sensacional, prazerosa, aleluia. Desfrutar da vida familiar é algo espetacular. Por isso eu digo, hein, Marlon, não fuja do casamento, aleluia, casa, porque casar é uma bênção, casar é maravilha, aleluia, glória a Deus, amém, igreja? A família é um grupo de pessoas vivendo sobre o mesmo teto, pai, mãe e filhos. É um direito de todos aqueles que quiserem. Não existe ninguém feio nesse mundo. Sempre tem alguém à procura dele ou dela. Aleluia. Aleluia. Diga aleluia. Muitas outras graças são oferecidas a nós homens, e delas desfrutamos. Porém, há uma especial. E esta é especialíssima. Especialíssima. Viu? Que é, aleluia, a graça eletiva. Privilégio para os eleitos. Você é eleito? Então, desfruta desta graça. Desfruta dela. Desfrute dela. Louvado seja o nome do Senhor. Ela é estendida, olhe bem, ela é estendida para os que dantes Deus conheceu, que os predestinou, que os chamou e também justificou. São para estes. É uma escolha de Deus, irmão. Fica com raiva, não. Não fique zangado, não. Eu tenho 9 irmãos. Por enquanto, só eu. Eram 10. Faleceu um em São Paulo, ficaram 9. Eram 10. Eu era o dízimo. Eu era o dízimo de Deus. Desses 10 irmãos. E um já partiu sem o conhecimento de Deus. Sem receber essa plenitude de Deus. Sem participar dessa graça de Deus. Porque é dom de Deus concedido aos homens. E os torna capazes o alcance da salvação. Todo que o Pai me dá virá a mim. Olha o que Jesus diz. João capítulo 6, versículo 37. Todo que o Pai me dá virá a mim. Você acha que eu queria Jesus? Um homem que vivia no futebol? Um homem que vivia em outros caminhos? Um homem que vivia dentro dos clubes, dançando, bebendo, fumando, jogando? Você acha que eu queria Jesus? Eu fugia de Jesus. Eu até achava que eu tinha Jesus, como se eu fosse proprietário de Jesus. Mas teve aquele dia, aquele grande dia, aleluia. Então ele diz, todo que o Pai me dá, virá a mim, não adianta. Você está preocupado com seu pai, com sua mãe, seu irmão, sua irmã? Ore por eles e pregue para eles. O chamado é de Deus, não é seu, não é meu, não é nosso, não é dos pastores que estão aqui. É Deus que chama. É Deus que chama. No dia que Jesus me chamou, eu estava no campo de futebol à tarde, fiz os 2 gols, dando a vitória ao meu time. À noite fui para casa para um programa de televisão, isso há 45 anos atrás, que um homem que respondia sobre a Bíblia, e eu estava lá bem à vontade, de bermuda ou de short, diante da TV. Aí o apresentador diz, vamos ouvir agora o moço que responde sobre a Bíblia. Quando ele falou assim, ó,
Eu fui despertado, corri para o banheiro, tomei o banho, troquei de roupa, porque eu tinha recebido o convite para ir à igreja. Me troquei e fui para a igreja. Naquele dia, o pastor, os demais irmãos, a igreja cheia como está aqui, não, tinha uns 30 e poucos crentes, eles disseram que eu saltei do banco, pulei do banco com as duas mãos para cima, calça apertada, lembra daquelas calças apertadas, boca de sino, com aquele sapato motinha, né? Tipo mexicano, né? Daquele jeito, cabelo batendo cá atrás, nas costas. Pense bem que paraçé, que coisa horrível, esquisita, que Jesus me chamou para mudar a minha vida, para me transformar. Aleluia! Glória a Deus! Então Ele não lançará fora. Você esteja seguro, meu irmão, minha irmã, jamais Ele vai te lançar fora. O inferno não é para você, o inferno não é para nós, o inferno é para aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia! Como também diz o texto, não, eles estão com seus nomes escritos antes da fundação do mundo. Eu não sabia, eu não tinha conhecimento, mas Ele achou graça de mim, não sei em que, mas Ele achou, e eu acho graça nele, viu? Aleluia. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Andemos em amor. Amém. O amor cobre multidão de pecado. O amor faz a gente se quebrantar. Aleluia. Eu sou um apaixonado por Jesus, viu, irmão? Efésios 1, verso 4. E Filipenses capítulo 4, versículo 3, e peço também a ti, Paulo, escrevendo aos filipenses, faz recomendação ao pastor local daquela igreja, e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro. Olha, presbíteros, estão ouvindo? Cadê os presbíteros? Estão ouvindo? Os pastores estão ouvindo? Olha o que é que ele está dizendo. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro. Seja fiel com o seu líder. Seja submisso ao seu líder. Se dobre, se curve e exalta o Senhor nosso Deus. Que as ajude, porque trabalham comigo no Evangelho, e como Clemente e com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Você tem dúvida que o seu nome está lá, meu irmão? Tem dúvida, minha irmã? Será que você ainda permite Satanás buzinar nos seus ouvidos para lhe trazer dúvida, para confundir a sua mente? O seu nome está escrito no livro da vida. Você quer saber uma coisa? O próprio Jesus revelou aos seus discípulos: contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos, alegrai-vos antes, porque por estarem os vossos nomes escritos nos céus. É Jesus que está falando. É o maioral. Lucas capítulo 10, versículo 20. O livro da vida é o registro celestial dos remidos, justificados e lavados no sangue do Senhor Jesus Cristo. Deus acrescentou pelo Evangelho favores importantes a nós cristãos. E recebemos graça sobre graça. Nós não compramos, Ele nos concedeu gratuitamente, independente do que você era.
porque quem muda você é Ele. Não se preocupe com esse defeito que você tem. Você é igual a mim, que eu chego diante do espelho e olho assim, ô cara lisa, quando é que você vai se comportar dignamente diante de Deus? Você é igual a mim? Porque eu sou assim. Eu confesso para mim, diante do espelho e diante de Deus, que está ouvindo a minha confissão. Aleluia. Para quê? Me dê um coração melhor, um coração segundo o coração dele. Um coração que eu possa guardar a palavra dele. Nós não compramos, está dizendo, e nem merecemos, mas Deus nos concedeu gratuitamente essa graça, e a graça sobre graça. Você, eu, nós desfrutamos de todas elas, e muitas vezes negligenciamos elas. Eu vou te dar um bom conselho. Quinta-feira aqui é o quê? Culto de oração. Não perca essa graça. Não perca essa graça. Conversar com Deus, comunicar com Deus. Graça é presente de Deus. Graça é favor imerecido. Graça é auxílio que Deus concede aos homens para alcançar a salvação. Graça é dádiva de Deus. Lucas dá exemplo na manifestação desta graça, ou da manifestação dessa graça, com a cura do paralítico lá na porta do templo chamada Formosa, quando aquele homem recebe a bênção e adentra ao templo, saltitando, louvando, exaltando a Deus, e os israelitas ali fixaram os olhos deles, e Pedro diz: aleluia, vede isto, disse ao povo. Pedro, vendo isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos admireis deste homem? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito este homem andar? Por que vocês estão olhando para nós? Vocês acham que foi o poder o meu poder, o poder de João comigo? A piedade nossa? Ah, não! Pedro chamou a atenção deles dizendo: não foi poder nosso, nem piedade nossa, foi Jesus Cristo que vocês crucificaram. Deus o trouxe de entre os mortos, e é Ele que fez essas coisas. Aleluia! Agora, irmão, pensamos uma coisa: Jesus Cristo é ontem, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso não pode faltar em nós. Essas coisas não podem faltar em nós. Ele não está no sepulcro. Não. Ele ressuscitou. Ele ressurgiu. Aleluia. O poder de Deus é distribuído a todos nós. Aleluia. Ele nos deu livramento para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado, pois todos nós recebemos a sua plenitude e a graça sobre graça. E que Deus em Cristo nos abençoe para desfrutarmos da plenitude e da graça de Deus oferecida a nós. Amém? Deus seja louvado.